Oi gente, hoje vamos ensinar vocês a fazerem uma horta ou um jardim vertical usando canos PVC. O legal desse projeto é que ele ocupa pouquíssimo espaço na parede e cabe um monte de planta. Só que por isso a gente tem que selecionar bem as plantas que a gente coloca lá, porque tem que ser plantas que tenham uma raiz pequena. Por isso que ele acaba sendo perfeito para fazer uma horta vertical, por exemplo. Nós usamos um cano PVC de 4 polegadas, que equivale a mais ou menos 100 milímetros de diâmetro. E aí você precisa saber mais ou menos qual vai ser a altura do seu jardim vertical. Nós fizemos com 180 centímetros, então todas as medidas vão ser baseadas nisso. Geralmente esses canos vêm mal cortados da loja, então por isso a gente precisa cortar um pedaço da ponta para deixar ele reto. Usamos uma folha sulfite e demos a volta com ela no cano para marcar uma linha reta com um lápis. Depois disso, usamos uma serra para poder cortar. Aí medimos os 180 centímetros que calculamos para o cano e fazemos a mesma coisa do outro lado. Agora, precisamos traçar uma linha reta no cano de ponta a ponta. Para isso, usamos um perfil de alumínio que tínhamos ali perto, mas você pode usar qualquer outra coisa. E aí fizemos a marcação com um lápis retinho. Precisamos fazer isso do outro lado do cano também, só que primeiro a gente precisa achar qual é a metade do cano para poder fazer a medida certinha. E se você é ruim de matemática igual eu, já vou deixar a conta prontinha aqui para vocês, para não dar errado, hein? Então olha lá. A gente tem que pegar o diâmetro do cano vezes π e dividir esse valor por 2. Então são 100 milímetros de diâmetro vezes 3,14, o que dá a 314. E aí a gente vai fazer 314 dividido por 2, que dá 157 milímetros. Essa é a metade do cano. Então, marcamos essa medida num papel sulfite. Apoiamos a base dele na primeira risca que fizemos e marcamos a posição da outra risca usando a medida do sulfite. Depois, é só marcar essa medida no decorrer do cano e fazer uma nova risca reta em cima das marcações. Agora, vamos fazer os riscos para cortar onde vamos encaixar as plantas. A gente fez de 20 em 20 centímetros, então a gente vai pegar o risco lateral que já tem no cano e vamos fazer várias marcações de 20 em 20 centímetros. Também usamos a folha sulfite para poder deixar o corte reto. Como o nosso cano tem 180 centímetros, vai dar um total de 9 cortes no decorrer dele. Agora é só cortar com a serra onde fizemos as marcações. Lembrando que é só para fazer o corte até metade do cano. E aqui vai mais uma dica para vocês conseguirem usar a serra. Primeiro faz a marcação do corte devagar, assim ela não vai mais sair do lugar. Essas ferramentas ocidentais só cortam quando você coloca a força para frente. Então, se você ficar só indo e voltando com ela, você vai levar muito mais tempo para cortar. Então, sempre posicione o seu corpo de maneira que a força vai para frente. Depois de ter feito os 9 cortes, chegou a hora de esquentar o cano para conseguir moldar ele. Existem duas formas de fazer isso. A primeira é no fogão, só que exige muito mais paciência. Você tem que manter ele em cima do fogo, girando durante um tempo até que ele esteja maleável o suficiente para conseguir fazer o formato dele com a mão. Na hora de moldar ele, usa um pano para não se queimar, tá? E segura no formato que você tiver até o cano esfriar, porque se você soltar antes, o cano vai perder o formato. Se der errado, você sempre pode voltar para o fogo quantas vezes você quiser, só que lembre de manter o cano pelo menos 30 centímetros acima do fogo para não queimar, senão vai ficar a marca preta nele. O segundo jeito de fazer isso é usando um soprador térmico. A maneira de moldar o cano é a mesma, só não esquece de usar o pano, porque senão você pode se queimar, e depois solta quando ele já estiver frio. Agora, com todos os moldes prontos, é legal dar uma lixadinha para tirar todas as rebarbas. E aí, para colocar ele na parede, é só usar um parafuso e uma puxa normal. Por isso, fizemos 2 furos no cano, um em cima e um embaixo. E depois, fechamos a parte de baixo com cap, que você também pode encontrar na mesma loja que você comprou o cano. Fizemos alguns furos nesse cap para poder conseguir uma boa drenagem para as plantas. Depois disso, é só você pintar o seu cano da cor que você quiser. Nós usamos uma tinta que a gente já tinha aqui mesmo, que é a PVA Fosca Preta, mas você também pode usar uma tinta acrílica. Depois que o seu cano já estiver pendurado na parede, chegou a hora da gente preparar ele para receber as plantinhas. Primeiro a gente coloca uma camada de argila expandida e depois a gente coloca um pedaço consideravelmente grande de manta para drenagem.
E aí a gente pode colocar a terra. Dessa maneira, essas duas camadas de argila e de manta vão conseguir segurar bem a terra para não descer. E aí você pode começar a escolher as suas plantinhas. A gente aqui resolveu fazer uma horta, porque as hortaliças já têm uma raiz pequena, então fica perfeito para esse tipo de cano. Bom, gente, é isso. Se você gostou desse tutorial, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e seguir a gente no Insta, @rockcomgroselha. Te vejo lá!